Fala, moçada, vamos lá. Vamos trabalhar com duas propriedades essenciais aqui, ok? A energia de ionização e a afinidade eletrônica. Elas vão essencialmente, né, analisar a tendência que a gente tem de gerar um cátion e a tendência que a gente tem de gerar um ânion, ok? A energia de ionização, ela vai medir a energia que eu preciso fornecer, né, ao elétron para que ele seja arrancado do meu átomo. E, portanto, se eu vou arrancar elétrons de um átomo, eu vou gerar um cátion, que é uma espécie positiva, tá bom? Então, essencialmente, para que esse elétron, né, vocês estão vendo aqui à direita, para que esse elétron saia, né, do meu átomo, ele precisa vencer a força de atração que o núcleo exerce sobre ele. Tá bom? Então, a energia de ionização vai medir a energia que esse elétron precisa receber para que ele consiga vencer essa força e se desprenda do átomo. Tá bom? Então, a gente pode ter energias sucessivas. Isso quer dizer que para tirar o primeiro elétron, tirar o segundo, tirar o terceiro, tirar o quarto, tirar quantos elétrons eu tenha, eu preciso sempre fornecer valores específicos de energia. Então, a primeira energia de ionização, conforme vocês estão vendo aí, é a energia que eu preciso fornecer para tirar o meu primeiro elétron. Não é? Nesse esqueminha, X à minha esquerda não tinha carga, tá ok? E à medida que esse elétron saiu, esse X se transformou num cátion mais um, tá bom? Então a energia de ionização ela vai medir isso. A energia que o elétron precisa receber para que o elétron, né, consiga vencer a força de atração do núcleo e seja retirado do meu átomo. Agora, como é que ela vai variar? Na minha família, não é? Que são as linhas horizontais, verticais na tabela periódica, à medida que a gente desce, nós vimos isso em raio, à medida que eu desço na minha família, o raio aumenta. Isso quer dizer que a distância do último elétron em relação ao núcleo, ela está aumentando. E aí, se eu estou afastando o elétron do núcleo, isso indica que cada vez ele vai estar mais ou menos atraído? Menos. E estando cada vez menos atraído, não é? A energia necessária para que esse elétron saia do meu átomo, ela diminui, tá bom? Então, quando eu pego o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, não é? Rubídio, vou descendo, a camada de valência se afasta, o elétron, não é? Portanto, está mais distante do núcleo, menos atraído, menos energia de ionização, tá bom? Então, olha lá, o hidrogênio, o elétron que eu vou arrancar dele está na primeira camada. O do lítio, ele está na segunda. O do sódio está na terceira, o do potássio está na quarta, do rubídio está na quinta, do césio está na sexta e do frâncio ele estaria no sétimo período. Então, em relação ao primeiro elétron que vai sair, tá bom? Então, à medida que eu desço na família, eu observo que o elétron que eu vou retirar ele está cada vez mais longe do núcleo, menos atraído. O que a gente observa é exatamente, né, o que está nessa tabelinha aqui, ó. O hidrogênio, para arrancar o primeiro elétron dele, único nesse caso, ele elétron precisa absorver 1.312 kJ, tá bom, por mol. O lítio aqui, 520, o sódio 496. Então, eu observo também essa relação nos outros períodos, não é? Olha aqui o L, ó. À medida que eu vou descendo no meu período, eu percebo que eu preciso cada vez de menos energia para que o meu primeiro elétron seja arrancado, tá bom? Então a energia de ionização ela diminui à medida que a gente desce na tabela. Isso quer dizer que, aumentando-se o raio, o elétron fica menos atraído, menos energia é necessária para retirá-lo, tá bom? Agora, quando a gente pega no período, ok? Que é a linha horizontal na tabelinha, os elementos, não é, de um mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então, todo mundo que está no segundo período tem duas camadas. Isso quer dizer que, não é, o elétron está a uma mesma distância em relação ao núcleo para todos eles? Não. Por quê? Porque à medida que eu ando em um período, o número de prótons muda, não é? Se eu analisar o caminho da esquerda para a direita, não é? O número de prótons está aumentando. Aumentando-se o número de prótons, a atração sobre os elétrons aumenta, estando eles mais atraídos, cada vez fica mais difícil do elétron sair. Então, o que a gente percebe no mesmo período é que à medida, não é? Olha lá, que o número de prótons aumenta, o raio diminui, e se o raio diminui, o elétron está mais próximo ao núcleo, com mais prótons exercendo sobre ele a atração, a energia de ionização, conforme a gente está vendo aqui, ela vai aumentar, não é? Então, vamos pegar o segundo período aqui, ó, começando no lítio. Ó, lítio,
berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Tá? Uma tendência geral, tá ok? A gente tem algumas oscilações aí, a justificativa ela é um pouco mais detalhada. Mas o que eu percebo, não é, como propriedade geral, é que à medida que eu caminho da esquerda para a direita, não é, nos meus períodos, a energia de ionização ela vai aumentando, tá ok? Isso quer dizer que o elétron está cada vez mais atraído e mais difícil de ser retirado. Então, se a gente bater o olho aqui, ó, no primeiro período, aqui, ó, hidrogênio até o hélio, né? A energia de ionização está aumentando. Do lítio até o neônio, né? De forma geral, a energia de ionização está aumentando. Do sódio ao argônio, ok? Eu percebo isso. Do potássio ao criptônio. Então, o que a gente pode concluir é que, no geral, à medida que você caminha da esquerda para a direita, a atração sobre os elétrons aumenta e, portanto, retirá-lo fica cada vez mais difícil. Então, é mais fácil retirar elétrons dos elementos que estão à esquerda na tabela, ok? Que são os metais, enquanto à direita eu tenho os ametais, que são espécies que perdem elétrons com muita dificuldade, ok? Essencialmente é isso. E aí eu já consigo prever algumas coisas em relação às ligações químicas. Uai, se os elementos da esquerda, eles exercem sobre os seus elétrons uma atração menor, retirar esses elétrons é mais fácil. Isso quer dizer que os elementos que estão mais à esquerda na tabela, ao se combinarem com outros elementos, eles perdem elétrons com facilidade. Isso quer dizer que eles, com facilidade, produzem cátions. Tá ok? Então, vamos analisar aqui agora o caso de energias de ionização sucessivas, ou seja, para o mesmo elemento químico. Tá ok? Eu vou retirar elétrons. À medida que eu retiro elétrons, será que ao retirar o primeiro elétron, o segundo que vai sair, sai com mais facilidade ou sai com mais dificuldade? É o que a gente vai perceber agora. Aqui, ó. No caso do alumínio, tirei o primeiro elétron, ele virou Al+. Ok? Eu precisei aqui de 578 kJ por mol de energia. Quando eu vou tirar o segundo elétron, ok? Aqui, ó, Al+ virou Al+2. Eu preciso de 1820 kJ, tá ok? Quando eu tenho Al+2 gerando Al+3, eu preciso de 2.750 kJ por mol. Ou seja, o que eu estou percebendo? Que à medida que eu vou retirando elétrons de um átomo, no geral, os elétrons que restam, eles ficam cada vez mais atraídos. Então, quando eu tiro um primeiro elétron, tirar o segundo é mais difícil, tirar o terceiro é mais difícil e assim sucessivamente. Agora, quando eu vou olhar o quarto elétron do alumínio saindo, olha lá, Al+3 gerando Al+4, eu percebo que ele precisa de 11.600 kJ de energia, ou seja, é uma energia muito maior do que as energias anteriores. Por que eu observo isso? Pelo seguinte, os 3 primeiros elétrons que eu retirei, eles eram elétrons que estavam na camada de valência, elétrons mais afastados em relação ao núcleo, tá ok? E, portanto, menos atraídos. Então, quando eu vou retirar o quarto elétron do alumínio, esse quarto elétron não está na terceira camada. Esse quarto elétron do alumínio que sai, ele está na segunda camada. O alumínio tem 3 camadas, ok? Então, eu retirei os elétrons da terceira camada. Quando eu vou retirar esse quarto elétron, ele está numa camada mais próxima ao núcleo, mais atraído, muito mais dificilmente, ele vai sair, ok? Então, essencialmente é isso aqui, ó. O sódio tem um elétron na última camada, 496, tirei esse elétron. O outro elétron está numa camada diferente, então aqui, ó, 4.560. O magnésio ele tem 2 elétrons na última camada, tirei o primeiro, tirei o segundo. Quando eu vou tirar o terceiro, que não está na mesma camada, está numa camada mais próxima, eu percebo que eu tenho a necessidade de muito mais energia. Tá ok? Então, essencialmente é isso, moçada. À medida que eu retiro elétrons, os elétrons que restam ficam mais atraídos. Quando eu noto uma necessidade muito maior de energia, quer dizer que aquele elétron que está saindo já não está na mesma camada que os outros. Tá bom? Então, para a gente fechar, vamos falar de afinidade eletrônica. Tá? Seria exatamente o contrário. Enquanto a energia de ionização mede a facilidade em perder elétrons, a afinidade eletrônica mede a tendência em ganhar elétrons. Tá bom? Então, quando eu, átomo, neutro, ganho um elétron, eu me transformo em um ânion, que é uma espécie com carga negativa.
tá bom? Então, átomos que têm uma grande afinidade eletrônica tendem a gerar ânions, tá bom? Então, o que nós vamos medir é exatamente isso. Quando a gente analisa a afinidade eletrônica, eu tenho duas possibilidades. É um valor de energia da mesma forma que a energia de ionização também o era, tá? Eu tenho a possibilidade dessa energia ser positiva. Se esse ΔH, se essa energia não é necessária para o ânion ser gerado, se ela for maior do que zero, isso indica que o átomo não tem tendência em ganhar o elétron, tá bom? Então, aqui a afinidade eletrônica ela não existe. Agora, se eu, átomo, ao ganhar o elétron, né, eu libero energia, ou seja, a minha energia diminui, aqui é o ΔH menor do que zero, isso quer dizer que eu tenho uma grande tendência em ganhar um elétron, ok? E quanto mais energia eu libero ao receber esse elétron, maior é a minha afinidade eletrônica, tá bom? Então, é isso que a gente tem que saber sobre ela, tá bom? Se eu ganhei um elétron e liberei energia, eu tenho afinidade, ou seja, eu tenho tendência em ganhar esse elétron, tá bom? Beleza. Quando a gente bate o olho de forma geral aqui na tabela, o que eu percebo? Ó, de cara, os gases nobres eles não têm afinidade por elétrons, não é? Por quê? Porque eles têm a camada de valência totalmente preenchida, tá legal? Então, eles não vão ter nenhuma afinidade eletrônica. Quando eu bato o olho nos elementos mais à esquerda, não é? Que são os metais, aqui, ó, eu percebo que a afinidade eletrônica que eles apresentam é muito baixa. Ou ela é aqui, ó, maior do que zero, ok? Ou ela tem um valor negativo, mas um valor baixinho. Quando eu bato o olho nos ametais, principalmente aqui ó, do extremo direito superior da tabela, eu percebo que eles têm uma afinidade eletrônica muito alta. Por quê? Porque ao ganharem um elétron, eles liberam grande quantidade de energia. Esse menos indica que a energia está sendo liberada, tá bom? Então eu percebo nessa região aqui em vermelho, ó, tirando os gases nobres, que esses elementos eles liberam muita energia ao ganhar o elétron. Ou seja, fechando nesse cenário, eu percebo que metais perdem elétrons com facilidade, têm tendência em gerar cátions, ok? Ametais ganham elétron com facilidade, têm tendência em gerar ânions. Metal perde elétron com facilidade, ametal perde elétron com mais dificuldade, tá bom? Então, a partir disso, a gente já pode, e já consegue prever algumas coisinhas relacionadas às ligações. Metais, ao se combinarem, têm facilidade em perder elétrons, ametais, ao se combinarem, têm tendência em ganhar elétrons, seja a fim de gerar ânion, ou seja, a fim de gerar um compartilhamento e uma ligação covalente que a gente vai ver depois, tá bom? Então, para a gente fechar, o que eu tenho é isso, olha lá. Energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e ela aumenta de baixo para cima, ou seja, os elementos aqui, ó, desse cantinho vermelho, eles não perdem elétrons com facilidade, tá? Enquanto os elementos aqui, ó, desse cantinho verde, que são os metais, perdem com facilidade. Quando eu bato o olho na afinidade eletrônica, esses elementos aqui, ó, da direita, eles têm uma grande afinidade eletrônica. Ou seja, os ametais têm muita afinidade por elétrons e, portanto, como é esperado, grande dificuldade em perdê-los, conforme a energia de ionização mostra para a gente. Tá bom? Então é isso, galera. As propriedades periódicas são as propriedades importantes para a gente entender as ligações, são exatamente essas. Tá bom? Bons estudos, tudo de bom para vocês. Um abraço, tchau, tchau.